Olá, mulheres, sejam bem-vindas mais uma vez a mais um estudo que nós preparamos para nós todas. Que esse estudo de hoje possa ser edificante para a sua vida. E, de novo, nós queremos te convidar para que você reserve esse momento, reserve esse tempo, para que você dedique o seu coração, o seu pensamento ao Senhor. Que Ele seja a sua prioridade nessa hora. E que esta temática de hoje possa profundamente falar no seu coração, pois cremos que vem de Deus. O autocuidado, ele também vem do Senhor. E nós temos hoje uma proposta muito interessante com o tema Síndromes da Atualidade, conhecer para prevenir. Será que nós conhecemos de fato tudo aquilo que pode vir a acontecer conosco? As síndromes existentes, ou seja, nós precisamos entender, nós precisamos ter o conhecimento para que a gente possa se cuidar e cuidar daqueles que nos cercam, tá? Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Cláudia Moreira, ela é membro da nossa igreja. Seja bem-vinda, Cláudia. Ela é formada em psicologia e também tem uma especialização em psicologia jurídica. Tá? Falei certo? Também estamos aqui com a Ana Paula, faz parte da nossa equipe de trabalho e nós juntas vamos trazer essa proposta para você que está em casa, tá? Então seja bem-vinda, vamos juntas pensar nessa temática de hoje. Mas antes, nós vamos falar com Deus. Então, feche seus olhos, coloque seu pensamento no Senhor e aproveite esse momento para poder dedicar a Deus. Nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse dia, por esse momento. Agradecemos a Ti porque nós temos a liberdade de abrir a Bíblia e de cultuar ao Senhor. Obrigada porque o Senhor nos deu a vida, nos dá o fôlego da vida. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada dia por nós. Nós consagramos esse estudo a Ti. Consagramos, Pai, a vida de cada irmã aqui presente ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor ministre aos nossos corações e que tudo que seja dito seja edificante, Pai, e que seja, meu Pai, proveitoso para as nossas vidas. Usa a Tua filha, a Tua serva, a Cláudia, e que ao final de tudo Teu nome seja glorificado. Nós oramos gratas e pedindo ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, amém. Então, nesse momento, nós gostaríamos de convidar a Rafaela Caramuru. Ela vai trazer uma inspiração musical para o nosso estudo, para o nosso encontro mensal. Que você aproveite essa reflexão e abra seu coração para aquilo que Deus tem proposto nesse louvor. Teu olhar revela quem eu sou.
Vamos entender então um pouquinho mais de como que funciona essa questão das síndromes e como podemos aplicá-la em nosso dia a dia. Eu passo a palavra para a Ana. Olá, mais uma vez estamos aqui juntas e dentro da temática que vamos falar hoje, eu quero te fazer uma pergunta retórica. Você já usou panela de pressão? Creio que nós, como mulheres, em algum momento já utilizamos, né? Sabemos que a panela de pressão, quando ela chega num limite, né, de pressão, ela tem aquela válvula e aquela válvula começa a expulsar o excesso de ar dentro da panela e fazer um certo ruído. Na nossa vida, né, também nós vamos acumulando situações do nosso dia a dia, da nossa rotina, e muitas vezes, por esse excesso de acúmulo, nós às vezes soltamos essa fumaça e tem uma válvulazinha que solta esse excesso, libera esse excesso, né? E quando a gente tem uma conexão com Deus, eu creio que isso é mais fácil de ser liberado, né? E quando isso não acontece, a gente corre o risco de, como na panela de pressão, se houver um probleminha nessa válvula, a gente explodir, né? Quantas vezes nós já não passamos por situações de falar mesmo assim, acho que eu vou explodir, eu estou a ponto de explodir. Isso é devido ao acúmulo de pressões dentro de nós e que precisam ser liberadas. E hoje nós vamos estar tratando disso. A Cláudia vai estar aqui explicando, né, como a gente está liberando o acúmulo de pressões e de circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, para que nós possamos estar bem conosco, com o nosso próximo e principalmente com Deus. Olá, irmãs, é um prazer estar aqui. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada, Ana Paula, né, por me convidarem de estar aqui, trazer um pouquinho do que são, né, essas síndromes, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, que a pressão está muito grande mesmo, como a Ana Paula falou, da panela de pressão. Então é importante nós conhecermos algumas síndromes. E aí a doutora Tereza, que fez esse estudo, né, da revista, ela trouxe a síndrome de burnout e a fadiga por compaixão. Então eu vou começar falando um pouquinho da síndrome de burnout, que na revista que nós temos, que é a nossa revistinha base, né, do que nós estamos estudando, a doutora Tereza, ela fala muito que tem relação com o que a gente viveu, a nossa infância, momentos difíceis, né, a falta de autoestima, no caso de você se sentir feia, por você ter sido rejeitada. Mas a síndrome do burnout, ela está mais ligada ao esgotamento profissional. E por que eu falei que então nesse momento é muito importante a gente falar sobre burnout? Porque o esgotamento profissional nesse momento, principalmente para as pessoas da área de saúde, é enorme. E é mais acometido mesmo pelos profissionais de saúde, a síndrome de burnout, por policiais, por motoristas de ônibus, professores. Então, essas profissões são mais acometidas pela burnout. Então, a gente precisa entender por quê. Porque é um distúrbio mesmo de emoções, de sintomas, de exaustão. Profissões que vivem sobre pressão, elas são mais propensas a desenvolverem a síndrome de burnout. Porque a pessoa está num esgotamento danado, né? A gente se sente muito pesada com todas essas questões que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Você, ao entrar para o hospital, você pode estar carregando o vírus. Ao sair do hospital, você pode também estar carregando o vírus para a sua casa, para a sua família. E isso não é só para o médico, para o enfermeiro, para todos que estão vivendo dentro do hospital. Qualquer profissão que esteja, né, profissional que esteja dentro do hospital, ele está sujeito àquele vírus. Então isso traz o quê? Um medo, uma insegurança, uma ansiedade, um nervosismo. Então uma exaustão intensa, um nervosismo intenso que pode trazer um desenvolvimento da síndrome do burnout. E aí
a gente precisa entender assim, quais são realmente os sintomas. Cansaço intenso físico, a questão emocional. Às vezes você diz, estou tão cansada, mas é porque eu não estou dormindo. Então a gente tem, às vezes, a mania de querer achar que sabe o que está sentindo. Né? Não, estou cansada porque eu dormi mal. Então, a insônia, aquela alteração de humor repentina. Às vezes você está conversando com a pessoa te dá um fora, te trata mal, mas ela não percebe, ela não se percebe sendo mais agressiva, mais estressada. Então, temos que tomar esse cuidado, né? Prestar atenção. Como é que eu estou realmente respondendo às pessoas? As pessoas, às vezes, se isolam, porque eu não, só de ouvir o outro falar, aquilo já me irrita profundamente. É um sinal. A insônia, a falta de apetite, aquele esgotamento, aquele cansaço, aquele sentimento de negação, de derrota. Isso tudo são sintomas da síndrome de burnout, que muitas vezes nós não percebemos que estamos tendo. Achamos que é algo do dia a dia, da correria do dia a dia. Então, aqueles que estão à volta e percebem isso, é mais fácil de, olha, acho que tem alguma coisa errada aí. Você não está muito bem, você não é assim. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter com os nossos irmãos, com maridos, né? Nós aqui estamos numa mesa com mulheres, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os pais, com as mães, porque às vezes a própria pessoa que está desenvolvendo a síndrome de burnout não se percebe. Então, nós que estamos ao lado precisamos, tem alguma coisa errada aí. O que acontece muito é que a gente às vezes se compadece com um artista. Nossa, ele está em depressão. Cara, olha, caramba, olha como é que eles estão. E quando é alguém da nossa casa, da nossa família, isso é frescura. Tá com preguiça. E não é assim. Vamos buscar um olhar diferente, né, para as pessoas que estão ao nosso lado. Vamos prestar atenção na gente mesmo. Fazer uma autoanálise. Você é assim? Você realmente está sempre assim estressado? É de você? Esse cansaço, da onde que está vindo esse cansaço? No consultório nós falamos sempre, inclusive os psiquiatras também, que a gente trabalha muito com o psiquiatra, né, junto. Nós precisamos cuidar do nosso físico, do nosso mental e do espiritual. Os três estão ali alinhados. Nós não podemos negligenciar o físico, o mental e o espiritual. Estão ali ligados. Se um não estiver bom, os outros também vão acabar adoecendo. Então, vamos prestar mais atenção. Vamos alinhar essas três saúdes, física, mental e espiritual, que é muito importante. Vamos observar o que tem acontecido à nossa volta. Não vamos sobrecarregar as nossas mentes, né? A doutora botou aqui e é realmente assim no nosso meio, muito conhecido como o burnout, copo emocional cheio. Às vezes, ela cita aqui, às vezes ele está lotado de coisas perigosas que, se não forem sendo descartadas, transformam em verdadeiras bombas relógio. Bexiga, você enche, chega uma hora que não dá mais para encher, ela faz o quê? Estoura. Então, tá jogando o quê? O que você está acumulando dentro de você? Tá pesado o trabalho? Tá existindo uma competição? Você tem sempre que mostrar o melhor de você? O que será que tá sempre pensando? O que as pessoas estão pensando de mim? Eu tenho que me garantir? Eu tenho que ser melhor? Eu não sou boa o suficiente, então eu tenho que buscar para sempre mostrar algo para alguém? Não é por esse caminho. A gente precisa estar bem conosco, com a gente mesmo. Como é que a gente busca isso? Fazendo uma caminhada, buscando um profissional. Normalmente essa síndrome é diagnosticada por psiquiatras e psicólogos. Então, busque ajuda profissional,
Se você não conseguiu, se você observou que no seu irmão, no seu marido, tem alguma coisa errada, tenta levar para uma consulta. Porque se a gente não cuida, isso vai desenvolvendo, vai aumentando e pode gerar uma depressão maior. Pode levar a um suicídio. Então não é uma brincadeira, não é uma preguicinha, não é uma frescura, não é. Então vamos observar mais o que está acontecendo com a gente. Vamos observar aqueles que estão à nossa volta, porque o excesso de problemas, de carga, de medo, pode gerar uma síndrome do burnout. E como a gente tem o copo emocional cheio, e ela também fala aqui da fadiga por compaixão, que é o copo emocional vazio. Né? Por que vazio? Porque a síndrome da compaixão, ela é um quadro de adoecimento físico também, mas por falta de energia. Por você não ter nada para dar para o outro. Você dá tanto, que acaba não tendo mais para você. Um gatilho que pode soar assim, um pouco estranho, né? Mas eu vou explicar. O gatilho para a fadiga por compaixão é o excesso de empatia. Quando que nós iríamos imaginar que o excesso de empatia poderia nos levar para uma síndrome? Porque a gente precisa ter empatia pelo outro. Porque a falta de empatia também, a falta de compaixão também é um problema. É uma psicopatia. Isso é um problema. Mas o excesso também pode ocasionar um problema. Porque o excesso de empatia faz você dar tudo que você tem para o outro. Tudo. Você dá fisicamente, né, emocionalmente, mas você também dá materialmente. Então, quando a gente dá tudo que a gente tem, o que sobra pra gente? Não sobra nada. Então, a gente também tem que ter esse equilíbrio. Nós temos que nos doar nesse momento, principalmente porque a gente vê que tem muita gente necessitando, tem muita gente precisando de ajuda, né? Então a gente tem que ajudar, mas a gente tem que ajudar até um ponto que não nos prejudique. Isso é essencial. Nós temos que olhar para o outro, nós temos que ter empatia, nós temos que amar, nós temos que nos doar até o ponto que não nos prejudique. Se eu tenho, vamos lá falar de coisas materiais. Se eu tenho 2 quilos de arroz e só preciso de um, então eu posso doar o outro. Mas eu não posso doar tudo e ficar sem comer. Isso eu não posso fazer. Porque se você não se alimentar, como é que você vai ter forças para ajudar novamente? Para ganhar o seu dinheiro, para ter aquele alimento, ou para ir até um lugar para pegar aquele alimento. Você não vai ter. Então você precisa, hoje, irmãs, ter em mente que nós temos que nos doar, mas até um certo ponto. Porque o excesso nos prejudica. Desenvolvemos essa síndrome que a doutora Tereza trouxe pra gente aqui. Fadiga por compaixão. Excesso de compaixão. Porque você dá e acaba sem nada. E sem nada a gente não consegue viver. Nós aprendemos que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele. Nós temos que estar ali, limpando, organizando, né, olhando o que está faltando. Se tem, né, numa casa, se tem uma rachadurazinha, a gente não tem que ir lá. A mesma coisa com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. Nós precisamos estar alinhados, como eu falei, saúde mental, física e espiritual. Então, precisamos parar e pensar, por que eu estou sentindo essa falta de energia? Por que eu estou com esse cansaço? Porque também traz cansaço, também traz exaustão essa síndrome. A síndrome é o contrário, você murcha, ela não fica explodindo, cheio, irritado, brigando, mas você fica ali, diminuindo. A ponto de desenvolver também uma depressão, porque você dá e não tem nada para você. Né? É um vazio que derruba todas as bases que nos sustentam, né? Pode nos levar
Essa depressão também pode levar a um suicídio, porque a pessoa, quando dá muito, e algumas vezes a gente espera algo em troca, mas o outro às vezes também não tem para nos dar. Então precisamos estar ali atentos a isso. E o que a gente pode fazer com relação a essas duas síndromes? Tanto do emocional, copo emocional cheio, quanto o copo emocional vazio. Nos cuidar, investir mais na nossa vida espiritual, né? Buscar mais o Senhor, orar, né? Ler a palavra. Hoje a gente está impedida de vir à igreja, né? E assistir nossos cultos, mas a gente tem nossos cultos, né? Na televisão, na internet, então a gente pode se alimentar também através dos cultos, ler a palavra de Deus, ouvir louvores, então investir na nossa saúde espiritual. Isso é importante, porque quando você ora, se alegra com o Senhor, automaticamente a sua mente já fica melhor. Você já tem esperança de que algo vai acontecer, então, né, o seu mental também melhora. Quando você investe na sua saúde física, que você vai fazer uma caminhada, você já diminui uma boa porcentagem da sua ansiedade. Porque você trabalhando o seu corpo, você produz hormônios que te traz bem-estar. E aí, trazendo bem-estar, já diminui a sua ansiedade. Então, numa caminhada, você consegue trabalhar o seu físico e o seu emocional. Se você estiver ouvindo um louvor que você gosta, então, fechou. Estamos ali os três unidos. Então, invista também na sua saúde física. Vá lá, faz a sua caminhada, busque essa atividade. Viaje, se você puder, dá uma passeada, vai com as suas amigas tomar um sorvete, com a sua família, faz um passeio, porque o social também nos ajuda a liberar alguns hormônios do bem-estar, da felicidade. Então, se reúna com a sua família. Assim que essa pandemia, isolamento acabar, nós podemos fazer isso, né? Mas busque o social também. E uma coisa muito interessante que ela escreveu: seja generosa com você mesmo. Seja sua melhor companhia. Pare e fale bem de si mesmo. Olha só. Olha que bacana isso. Esse momento é um momento que você precisa parar, se olhar, ver quem você é realmente. Quais são esses problemas que você anda carregando? Que mágoas são essas? Que problemas são esses que você bota na sua mochilinha aqui atrás e fica carregando aquele peso, né? Desnecessário, muitas vezes são desnecessários, que você fica ali cultivando, né? São problemas que ao longo da sua vida você adotou como, não, aquilo ali, isso aqui eu tenho que levar pro resto da minha vida, não tem como eu soltar isso. Por que não tem? Por que a gente não pode olhar com outros olhos por tudo aquilo que você viveu, né? Nós estamos falando aqui para mulheres que são o quê? Filhas de Deus. Mulheres que são de um Deus do impossível, que pode tudo. E por que você não pode entregar isso que você está carregando na mochilinha para Ele? Podemos entregar isso para Ele nos ajudar a resolver. Para que Ele possa diminuir essa carga. Para que a gente não venha desenvolver essas síndromes que estão muito ligadas. Elas, embora sejam um copo cheio e o outro vazio, elas estão ligadas. Vocês viram que a fadiga, a exaustão, a falta de energia, elas estão ali. Só que um desenvolve mais uma irritação e outro não. Um fica mais irritado, outro fica mais embotado, fica lá mais quietinho, não quer falar com ninguém, se sente mais prejudicado, rejeitado, ninguém gosta de mim. Eu faço e não recebo nada em troca. Então, preste mais atenção em você, busque mais de você mesmo, goste da sua companhia. Isso não é solidão, isso é solitude, é você escolher estar sozinho para se conhecer, para falar com Deus. Solidão é você estar com muitas pessoas e se sentir só. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você estar só com você mesmo, se olhar, se gostar mais do que você vê no espelho, porque a autoestima a gente não é o que a gente vê no espelho, é aquilo que está dentro da gente.
Então você trabalha isso em você e quando você se olha no espelho, você se gosta. Não é você olhar no espelho e, não, minha autoestima está baixa porque o que eu estou vendo. Não é isso, não é o que você vê, é o que você sente. Então, busque se conhecer, se aceitar. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. Então, aceite, se respeite. Seja fiel a você, para que você possa entender todas as coisas que andam acontecendo. Você possa entender esse emocional. Nesse momento, se você está numa síndrome de burnout ou numa exaustão, uma fadiga por compaixão, você pode parar e pensar, não, eu não sou essa pessoa. Porque tem pessoas que não têm outros ao lado para que percebam o que está acontecendo. Então você mesmo precisa se perceber. Isso só se percebe quando você se dá a oportunidade de estar sozinho e de parar e pensar, não, quem é a Cláudia? Será que a Cláudia é essa que está aqui passando por esses problemas todos? Não, a Cláudia é uma outra pessoa. Nesse momento, vive algum problema? Sim, mas nesse momento. Mas esses problemas não dizem quem eu sou. Não é isso. Então, busque mais a sua companhia, busque mais fazer uma atividade física, busque mais o Senhor, leia a palavra dele, ouça os seus louvores, escute os seus cultos. Isso vai te ajudar. E olhe, se você não está passando por isso, olhe para quem está ao seu redor. Porque a pessoa pode ter alguém ao seu lado, sentindo alguns sintomas, passando por essas situações. E assim, para finalizar, eu trouxe um versículo que está em Provérbios 3, do 21 ao 24. Que diz assim, Provérbios 3, 21 ao 24. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. O que o Senhor está dizendo aqui? Para a gente buscar o nosso equilíbrio. Da saúde mental, da saúde física, da saúde espiritual. Ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo envolve essas 3 áreas. Quando ele fala, trarão vida a você e serão enfeite para o seu pescoço, porque quando você está bem, né, você está lá sorrindo, você está mostrando luz, você está mostrando esperança para o próximo e para você, porque você se olha no espelho. E quando você se olha no espelho e vê o que você está vendo, está gostando do que você está vendo, isso te deixa bem, isso te deixa feliz, isso te deixa com esperança para viver mais um dia e buscar aquilo que for necessário para você continuar vivendo bem, com equilíbrio e se deitar sem medo e ter um sono tranquilo. Amém? Eu espero poder ter ajudado, ter trazido um pouquinho só do que a gente fala sobre o burnout e a fadiga por compaixão. Muito bom. Oremos. Pai querido, santo, amado e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo, Senhor, meu Pai, que estivemos hoje, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, pela vida da Cláudia, da Carol. Te agradeço pela vida da Ivonete e da Eliana, que estão aqui junto conosco. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse estudo, Pai, esclarecedor, meu Pai, para nós. E pedimos, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, Tu venha, Senhor, falar aos nossos corações, acendendo a Tua luz no nosso interior, Pai, nos mostrando, ó Pai, em que áreas, Senhor, meu Pai, de nossas vidas, Pai querido e Pai amado, precisamos, Senhor, estar atentas, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que no nosso dia a dia, como mulheres, Senhor, mulheres de Deus, Pai, acumulamos, Senhor, meu Pai, várias funções, Senhor. Como esposas, como mães, como profissionais, como filhas e como servas, Senhor. Pai, que nós possamos estar atentos a Deus, para que nós não venhamos, Senhor, a nos sentir como um copo totalmente vazio, Senhor, meu Pai,
nem um copo, Senhor, transbordante a ponto, ó Deus, de explodir. Mas que achemos, Senhor, meu Pai, em Ti, através do Teu Espírito Santo, o equilíbrio, Senhor, para que possamos, Senhor, meu Pai, lidar, Senhor, com todas as questões, Senhor, meu Pai, no dia a dia. Sabemos que em tempos de quarentena temos vivido tudo, Senhor, com maior intensidade. E temos tido a necessidade de reinventar, Pai, tudo aquilo que fazemos, Senhor, na nossa rotina. Sim. Tudo mudou, Senhor. E muitas vezes, ó Deus, nos sentimos perdidas. Mas que o Teu Espírito Santo nos guie. Que o Teu Espírito Santo nos dê a direção. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, meu Pai, nos moldar, para que nós venhamos ser, Pai, quem o Senhor nos criou para ser, Senhor. E que possamos, Pai querido e Pai amado, estar atentas, Senhor, meu Pai, para os sinais. Os sinais, Pai querido e Pai amado, de cansaço. Os sinais, Senhor, meu Deus, de sobrepeso. Os sinais de estresse, Senhor. E possamos ter em Ti, Senhor, meu Pai, o nosso socorro, o nosso conforto, o nosso renovo, Pai, dia a dia. Que o Senhor possa falar, Senhor, meu Pai, aos nossos corações, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, desde já eu quero deixar o convite para que possamos estar juntas no próximo estudo, que será no final do mês de julho. Contamos com a tua presença aqui. E também quero estar agradecendo ao pastor Rodrigo, que está aqui nos auxiliando. Ele tem nos auxiliado desde o primeiro estudo, fazendo a filmagem, a edição. Então, até a próxima e esperamos vocês.